Olá. Olá. Boa tarde. Alô. Estão nos ouvindo? Bom, foi excelente a palestra, adorei. Um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que eu acho que intriga muitas das pessoas que estão aqui nessa plateia e a mim também, né? O futuro do trabalho. Esse tema é um tema que cada dia, né, a gente vê muitas hipóteses, muitos pensamentos. Acho que a Denise até citou aqui a palestra, né, do Thomas sobre a velocidade da tecnologia, né, que está chegando, como que isso vai impactar também as pessoas. Então, eu vou perguntar primeiro para a Carla. Carla, como é que você vê esse futuro do trabalho chegando com tanta tecnologia, automação, algumas profissões, né, sendo transformadas? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Bom, primeiro que eu já vou adiantando para vocês que eu sou uma otimista. Minha natureza é otimista e eu não posso imaginar que a gente consiga, diante de tanto acúmulo de conhecimento, com um desenvolvimento científico tão robusto, com tanta tecnologia, que a gente se deixe levar pelo obscurantismo. Nós somos potentes, nós somos capazes de encontrar as melhores soluções para fazer com que a qualidade de vida no nosso planeta se restabeleça, por conta das questões ecológicas, que a gente está vivendo uma situação delicada, então, e que a gente consiga dar uma melhor condição de vida para as pessoas. Acho que a gente tem condição intelectual para isso. Eu considero que a gente precise melhorar a nossa condição socioemocional. Nós fomos negligenciando a potência do coletivo em favor da expressão do individual, que foi uma coisa que eu trouxe na palestra. E qual é o ônus que isso nos traz? Nos traz parâmetros que são avaliados a partir da experiência individual. Então, eu avalio a qualidade do que nós estamos vivendo aqui apenas pela minha experiência. E não fico me perguntando se todas as pessoas que estão aqui estão tendo uma experiência de valor. Só essa mudança na forma de se olhar uma situação já pode nos levar para um outro nível de competência. Só a gente parar de olhar apenas para a nossa própria experiência e passar a olhar para a experiência da coletividade. E é uma coisa muito interessante, porque as sociedades matriarcais, também não é um modelo a ser implementado, mas as sociedades matriarcais babilônicas, elas eram muito mais pautadas na coletividade do que a competitividade. Então, eu quero trazer um dado para vocês que é muito interessante, mas a principal construção de vínculo que existe na família é uma construção de vínculo de ocitocina. É um hormônio que está muito ligado à reprodução e amamentação, parto, mas também está ligado ao orgasmo, tem, né, toda essa coisa em prol de criar um novo ser, tem ocitocina no jogo. E os vínculos de ocitocina são vínculos de coletividade. Um outro hormônio que também produz vínculo é um hormônio ligado à hemorragia. Olha que coisa interessante, a vasopressina. A vasopressina também é um hormônio de construção de vínculo. Então, quando nós estamos sangrando, nós também produzimos vínculo. E é mais comum a gente produzir vínculo fora de casa quando a gente sangra. Então, nós estamos acostumados a nos aliarmos para a dor, mas não para o sucesso. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa pensar para que a gente possa construir um futuro onde, ao invés da gente esperar a dor chegar, para que a gente se alie em favor da reconstrução dos nossos espaços, da reconstrução da nossa natureza, da reconstrução da nossa vida social, a gente já parta de implementar a tecnologia, que é a nossa principal ferramenta, a nossa própria tecnologia interna, para implementar novas formas de vida. E eu digo para vocês o seguinte, que eu já vejo isso acontecendo. Por sorte, ao mesmo tempo que a gente tem um monte de pressões para avanço tecnológico, para que a gente tenha uma maior acumulação, né, de capital, maior desigualdade de renda, a gente também tem movimentos muito robustos acontecendo no outro sentido.
né, de coletividade e tal. É uma questão de descobrir um pouco quem é que vai conseguir produzir mais força nesse sistema. Quem é que vai conseguir implementar mais força. E eu tenho uma sugestão, que é uma sugestão mais prática, porque isso é uma questão um pouco mais filosófica. Mas eu acho que uma questão mais prática seria se nós pudéssemos estender a vida de trabalho de cada um de nós e diminuir a pressão em cada momento de trabalho. Então, eu acho que a gente pode começar mais tarde, a gente não precisa começar precocemente, cedo, né? A gente pode passar mais tempo se preparando e aproveitando um pouco mais a vida. E você vai dizer, como fazer isso? É importante que vocês saibam que a gente vai ter que pagar para alguma faixa etária e para alguma escala da sociedade. Em algum lugar a gente vai ter que pôr renda mínima. E tem uma coisa muito interessante, que o modelo da academia, que é o modelo de onde eu venho, ele é um modelo que nesse aspecto ele já funciona dessa forma. A gente tem bolsistas no início da carreira, que são pessoas que não são assalariadas, elas são sustentadas pelo sistema para elas continuarem trabalhando. Elas já fazem incremento de conhecimento, caso elas já são produtivas, mas elas não recebem salário por isso. Elas recebem uma bolsa, elas são sustentadas pelo sistema. E aí, durante esse período que, geralmente 5, 6 anos, elas estão fazendo uma formação profissional. Eu acho que a gente consegue implementar esse modelo, fazendo com que a gente desloque o momento onde as pessoas precisam ser sustentadas pelo governo, desse lugar que é a aposentadoria, né? Onde geralmente a gente fica muito caro, a gente é caro quando fica velho, para um momento onde a gente é mais barato. Porque a gente com 25, 26 anos, aguenta viver em situações bem mais dramáticas que quando a gente tem 60 ou 70. E a gente aguenta todos os pontos, do ponto de vista físico, do ponto de vista do desejo, do engajamento e tudo mais. Então, acho que a gente pode pensar em disrupções severas, fortes. Não apenas ficar tentando tamponar do jeito que está indo, para ver que jeitinho que a gente dá. Pensar no modelo novo, no modelo de trabalho novo, no modelo de inserção de menos tempo de trabalho para cada um de nós, diminuição da jornada de trabalho, parte do dinheiro arrecadado com a automação de processos virar imposto. Eu sou absolutamente defensor, ativista, de que cada posto de trabalho substituído por um robô tenha um ônus como se fosse uma folha de pagamento, como se fosse um imposto sobre o posto de trabalho que foi substituído. Obviamente não tão grande quanto um INSS, porque o robô não vai se aposentar, mas que esse dinheiro se reverta em verba para sustentar uma comunidade que está em formação, jovem, e que a gente possa trabalhar dos 30 aos 70 anos com outro preparo, com outra formação. Que aí o valor que a gente consegue agregar à sociedade é completamente diferente dessas posições de trabalho menos elaboradas. Ótimo, e saber que a gente vai passar por um período de transição. E nesse período de transição, nós vamos ter que investir dinheiro para que a sociedade não entre em um colapso social. Acho que a gente não tem outro caminho que não seja esse. Porque brecar a tecnologia, brecar a automação, seria, no mínimo, uma pretensão da Idade Média, bem obscura, bem dentro do obscurantismo. Isso não existe. Realmente é uma transformação muito grande, né, que a gente vai passando. Vou perguntar aqui para a Denise, que a gente também, né, enquanto empresário, profissional, a gente escuta, olha, você precisa desenvolver as suas competências técnicas, né? Você tem que saber programar, você tem que entender de tecnologia. Aí, ao mesmo tempo fala, não, você tem que desenvolver suas competências socioemocionais, né? Aí a gente fica ali, né? Para onde que a gente vai, né? O que você acha sobre isso? Como que você acha que as pessoas devem se preparar para esse novo momento? Eu tenho até levantado essa discussão lá no LinkedIn, porque um dia desse saiu na Você S.A. que pessoas de 35 anos já consideradas obsoletas. Meu Deus, como assim consideradas obsoletas? E no Brasil, a gente saindo dessa crise, né? O que acho que a crise vai expor tem muito empresário achando que é só uma crise econômica, mas não, é uma crise do modelo mesmo de pensamento. Então, quando a gente vencer essa crise, vai ficar claro que aqueles
funcionários, aquela forma de operar, aquilo não cabe mais. Eu acho que a crise está eclipsando uma mudança muito maior que essa que a gente está discutindo aqui hoje no Summit. E aí, o que isso traz, né? Onde investir? As competências as técnicas ou as de longo prazo? Eu vejo que a gente está num momento de abundância. Acho que isso me dá um conforto, assim, de abundância de opções, de tecnologias, toda hora tem uma startup nova, uma promessa nova. O que não muda? O que não muda? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, porque o que muda a gente está ouvindo o tempo todo. O que não muda, ou muda tão devagar que parece que não muda na nossa existência, é a natureza humana. A natureza humana. Nós temos lugares diferentes para saciar as nossas necessidades, os nossos desejos, mas a necessidade e o desejo são os mesmos dos nossos antepassados. Senso de pertencimento, ser amado, ser aceito, construir juntos. O instinto é geral, o instinto é de sobrevivência, mas uma vez, ainda mais que a gente está na era da abundância, que aqui, né, todo mundo aqui está na abundância, não tem ninguém morrendo de fome, passando frio. Então, uma vez que o básico de sobrevivência está saciado, a gente busca outras coisas. Então, o que isso traz para mim? Toda vez que eu fico ansiosa com o ritmo das tecnologias contra o qual não dá mesmo para lutar, eu concordo plenamente com você, eu vejo que essas outras questões vão continuar atuais. Antes eu até falava criatividade, hoje eu nem falo mais criatividade, porque o que é a criatividade? Conectar coisas de uma forma não usual, e se isso gera algum valor, especialmente financeiro, a gente chama de inovação. Os robôs também podem fazer isso, a inteligência artificial pode fazer isso. Agora, a sensibilidade para lidar com o outro, com a dor do outro, isso é mais difícil de ser codificado, de ser transformado num algoritmo. Então, onde que eu aposto, se eu tivesse um filho, né? Onde eu apostaria? Investir no conhecimento do ser humano, do outro, e tem um gap histórico em relação a isso. Hoje todos os palestrantes falaram sobre isso, se você pensar, ser mais humano, continuar sendo humano, olha o tanto que a gente tem sufocado as nossas emoções, todo mundo falou a mesma coisa, vocês viram? Eu estou falando aqui, na era do algoritmo, faz diferença quem faz? Sentido. Agora, diferente da Carla, o que eu acho? Eu não sou otimista. Eu não sou otimista. Mas eu não quero entristecê-los, então eu vou poupá-los da minha visão de futuro. Eu acho que o que é interessante é que existem visões múltiplas, né? Então eu sempre falo, né? Nem Yuval Harari, nem Domenico De Masi, né? Porque o Domenico De Masi, seremos felizes, será maravilhoso, né? Eu curto o futuro do Domenico De Masi, né? Vamos ser felizes, vamos ter tempo para curtir a vida, né? Vamos ficar na rede. O Yuval Harari já fala, não, seremos uma sociedade de inúteis, né? Então eu acho que são muitas formas de se pensar, mas eu acho que o interessante é que existem também formas da gente superar esses desafios, né? Formas e já aproveitando o gancho, o futuro, não existe um futuro, existem futuros possíveis. Sim. Não sei se tem um evento aí dia 7 de dezembro, futuros possíveis, quem vai construir? Eu só não acredito que a gente, dado o nosso histórico lamentável, com 1 milhão de crianças em campos de refugiados, atualmente, que a gente vai conseguir fazer essa virada. Eu não acredito. É um desafio muito grande. Eu gostaria de abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse tema, futuro do trabalho? Temos aqui uma pessoa. Acho que ela está trazendo um microfone para você. Não está funcionando. Aqui, ó. Na última fala de vocês, eu tive vontade de ouvir sobre a promessa do futuro que já foi feita há séculos atrás. Já houve há séculos atrás a promessa da tecnologia trazer esse futuro que é hoje um futuro de tranquilidade, de libertação do ser humano, né? Libertar o ser humano do trabalho árduo pelas novas tecnologias, né? Então, quando você diz que não é muito otimista,
A gente já teve esse exemplo que hoje eu diria, realmente não deu muito certo ainda, né? Mas eu também sou otimista, Carla. Também sou bem otimista, porque eu acho que o ser humano é capaz de se reinventar e dar a volta por cima, em todas as maneiras. Mas eu queria ouvir vocês falarem sobre isso, sobre essa promessa que já foi feita antes, então, e que não alcançou. A promessa de mudança no trabalho, de libertar o homem e tudo mais, e hoje a gente está vendo o homem cada vez mais... né? Então, eu... Posso falar? Desculpa, eu nem esperei me darem a palavra, eu saí enlouquecida falando. Eu não acho que a promessa não se realizou. A promessa se realizou. Olha onde a gente está. Nós estamos num ambiente absolutamente protegido, com ar-condicionado, numa cidade que tem a fama de bater 40 graus. Nós estamos todos aqui confortavelmente discutindo sobre o que vamos fazer, como vamos fazer, quando vamos fazer. A gente acorda no domingo de manhã, gostosinho, se espreguiça. Ninguém que vivesse na Idade Média poderia acordar no domingo de manhã e não se preocupar com como ia comer, a não ser a nobreza. O surgimento da classe média é uma libertação do homem. Porque só haviam duas classes. É que eu acho que a gente fica muito apegado à nossa expectativa, porque a gente está o tempo inteiro mirando para cima. Uma idealização também, né? A gente está sempre achando que vai ser uma coisa... Sempre idealizando que existe um melhor do que isso. E eu vou te dizer, porque a gente realmente tem uma escalada de prazer que a gente busca. Tem um sistema que eu comentei na minha palestra, que é o sistema dopaminérgico, ele está sempre procurando qual é a fruta mais calórica. E é ele que termina me levando na banana split. Entendeu? Porque a fruta mais calórica é a banana. Se tiver cobertura, fica melhor ainda. Então, essa escalada é uma escalada de desejo, não é uma escalada de necessidade. Quando nós não queremos trabalhar de sol a sol, é porque nós aprendemos a ter conforto. Porque se você falar para minha avó, para minha bisavó, que nasceu em 1902, que ela ia poder, no fim de tarde, ligar um Netflix e ficar gostosinha no sofá, ela ia achar aquilo um absurdo. Ela ia achar aquilo completamente real. Então, os incrementos que nós tivemos não são valorizados. Porque a gente está sempre pleiteando algo muito maior. Na verdade, nós somos pessimistas porque somos insaciáveis. E sim, eu considero que existem pessoas que estão vivendo uma vida muito ruim. E eu acho que, à medida que a gente baratear o acesso, é a hora que a gente permite que haja uma ascensão real da classe trabalhadora. O problema não é o futuro, o problema não é a tecnologia. O problema é a ganância humana. Porque aí eu vou dizer, né, gente, vocês já viram que meu discurso é meio de esquerda? Desculpa, tá? Acontece, às vezes as pessoas são de esquerda. Até as pessoas que parecem mais interessantes, às vezes, podem ser de esquerda. Mas a questão não é... E a minha esquerda não é essa que a gente fica discutindo, se é o PT, se é isso e aquilo e tal. A minha esquerda é uma esquerda que diz o seguinte: enquanto houver desigualdade de renda, nenhum de nós estará seguro. Nenhum de nós estará feliz. Nenhum de nós estará bem. Não adianta você ser rico. Eu estou ótima financeiramente. Eu poderia me sentir confortável com isso, mas eu não consigo. Ainda que eu fosse egóica, porque eu sairia aqui na rua com medo de como é que eu chego até o metrô no Botafogo. E o ideal para ser livre era eu caminhar sossegadamente pelas ruas do Botafogo, curtindo as árvores do Botafogo. Era esse o meu desejo. E esse desejo eu só cumpro na hora que toda a sociedade estiver satisfeita com o que tem. E a gente, gente, numa boa, com os bancos lucrando o que lucram nesse país, não tem como a gente pensar em modelo. Então, eu considero que a gente tem muito a fazer, mas eu considero também que existem mudanças de modelo de sociedade. E não é socialismo, não é pega aí o seu apartamento, divide com o cara que mora na comunidade, não é isso. Mas é um capitalismo consciente que pensa em distribuição de renda e que pensa em gerar impostos. Você acredita que esse país não cobra imposto sobre juros e sobre dividendos, sobre dividendos de empresa? Aí você fala assim, mas você está falando isso porque você é assalariada. Não, eu sou empresária. E eu me revolto cada vez que eu tiro lucro da minha empresa e não sou cobrada por isso, porque eu sou louca, tudo bem, desculpa. Mas eu consigo entender que quando isso é com os meus 10 mil de lucro lá,
pouco menefrega para a sociedade se eu não paguei imposto. Mas quando um banco que lucra milhões não paga imposto sobre seus dividendos, isso impacta na sociedade. Porque esse dinheiro estava lá na sociedade e agora está concentrado na mão de uma família que explora seus funcionários e quando fizer automação dos seus processos, não vai querer pagar mais imposto por isso. Então, para mim, este é o modelo que está errado. Isso não tem nada a ver com a tecnologia. Tecnologia dá acesso à saúde, tecnologia democratiza as possibilidades da gente baratear custos. Vocês só pensarem, poxa, o que aconteceu com a telefonia? Hoje você tem um celular que você liga para quem você quiser, onde você quiser, você fala com quem você quiser, a um preço ridículo. Eu sou do tempo que a gente pegava fila na Telesp, aquela Telege, né? A gente tem tido muitas discussões aqui também, né, sobre os modelos, né, que têm que ser repensados. A gente teve até alguns palestrantes que vieram e visitaram a gente aqui durante o nosso encontro nas terças-feiras, que é o Aquário, para falar sobre isso, né, que existem formas e formas de a gente renovar o nosso próprio sistema, né, porque para a gente resolver as questões é algo muito maior, né. Eu concordo também que eu acho que a tecnologia traz muitas soluções e ela pensa também em solucionar as questões humanas, né? E aí a gente pega, às vezes, aquilo e transforma aquilo para outro lado. Mais alguma pergunta? Marcos Milha, do Rio de Janeiro. Parabéns, professora. Eu gostei muito da sua apresentação e reitero o que disse. E queria justamente aproveitar esse final do que a senhora colocou, fazendo uma intermediação da questão do trabalho. Me veio à cabeça exatamente um gráfico importante do livro do Thomas Piketty, que ele fala da concentração de capital muito abruptamente depois das guerras e uma coisa brutal ali, principalmente o capital privado e o capital do Estado lá embaixo. E, evidentemente, isso tem a ver com o investimento da tecnologia hoje, enfim, de tudo isso que vocês falaram tão bem que eu não vou me estender. A pergunta que eu faço é exatamente isso, no melhor modelo, na melhor educação em si, mas se isso será realmente próspero para a indústria, ou para a tecnologia, ou para o ser humano. Eu sei que é difícil vislumbrar isso, mas a sua visão como tendência para frente, será mais para o benefício do dinheiro ou mais para o benefício social? Eu acho que a gente vai continuar vendendo a ideia de que a liberdade vem com o incentivo ao capital. A gente vai continuar achando que este é o modelo que, do ponto de vista econômico, é o que dá mais certo. E as defesas são muito entusiasmadas em relação a isso, até o momento em que a gente entrar em colapso social. E o colapso social vai nos mostrar que o caminho é outro. O colapso social que o Harari propõe, e não é um vaticínio, não é alguma coisa do tipo, isso vai acontecer de qualquer forma. Inclusive, ele próprio deixa claro, de que vai acontecer se nós não fizermos nada no sentido de corrigir distorções. Porque a hora que você tem as grandes corporações retendo 90% do capital disponível, né, que é o que está acontecendo hoje com 5 empresas tecnológicas. Quando começou no século XX, né? Exato. A gente tem uma tendência a entrar em colapso social. Muitos países já vislumbram isso, né? A gente tem colapsos sociais que são de fonte ideológica, que a gente tem umas questões religiosas muito importantes aí, mas as principais são mesmo em relação aos desígnios do capital, que estão diretamente associados a de que forma nós vamos taxar, como é que nós vamos intervir, quanto é que nós teremos de regulação governamental em cima de processos que dependem, dos quais a sociedade depende. Se eu não regular, por exemplo, minimamente a relação o que está acontecendo hoje, a relação dos bancos com a população que deve dinheiro. Se ninguém intervir nisso, é colapso. Nós estamos com 60% das pessoas endividadas. Você imagina o que é isso em volume de dinheiro? O tema do futuro do trabalho é muito interessante e nos dá margem para várias discussões, né? Infelizmente, a gente não tem o tempo que a gente gostaria de ter para falar sobre isso. Quando me dá o microfone, minha filha... Tem que ser um summit inteiro. Porque nós já estamos num horário, né? Mas foi maravilhoso, eu adorei, acho que a gente poderia conversar muito aqui. Com certeza. Se a Denise quer falar alguma coisa para finalizar... É interessante, assim, a minha visão, eu acho que todo o caminho é por aí. Eu acredito muito mais no colapso ambiental forçando uma mudança do que o colapso social.
Entendeu? Assim, eu acho que tem um lado, não é torcer contra, mas eu acho que o colapso ambiental, ele incomoda tanto, por exemplo, quando teve a gente tem que economizar água, São Paulo, economizar água, dosar banho, né? Isso mexe com todo mundo. Vai mexer o ambiental, vai mexer com o social, né? Infelizmente, e eu acho, na verdade, só para não ficar no ar, né, que eu não acredito que vai acontecer, porque a população miserável, ela não vai se rebelar, não tem como, ela não está nem entendendo o que está acontecendo. Quem pode mudar a situação somos nós aqui. E não acredito que a gente sai daqui e vai fazer alguma coisa. Mas deveríamos, né? Depois dessa provocação. Deveríamos repensar. Os intelectuais é que deveriam fazer. A gente tem condição de fazer. A gente tem o dado, a gente tem o acesso, é a gente que tem que fazer. Eu queria acrescentar um dado de realidade, que é o fato de que nos últimos 15 anos nós tivemos um ingresso importante, substancial, de jovens oriundos das classes baixas no ensino superior de qualidade. E isso gerou construção de movimentos sociais muito robustos. Então, essa coisa de que a classe baixa não tem estrutura hoje para se posicionar, tem um caminho de mudança. Tomara! Vamos ver. Vamos esperar. Que foi precário agora, inclusive, recentemente, deliberadamente. Bom, pessoal, muito obrigada.